Boa noite, irmãos. Vamos então agora para o nosso estudo, né? A gente está em Apocalipse 14. Então vamos lá, Apocalipse 14. Nós vamos ler dos versos 14 até o 20, mas hoje a gente não vai conseguir terminar toda essa parte, tá? Então eu coloquei para os irmãos da transmissão do 14 ao 16, mas se a gente conseguir avançar um pouco, a gente vai fazer isso, tá? Então, verso 14 de Apocalipse 14 diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha um poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Obrigado, Pai, por estarmos na tua casa. Abençoe os teus servos que estão acompanhando a mensagem agora de suas casas. Ajude o pastor Viana, que está em viagem. Abençoe também a Igreja Batista lá em Chácara dos Pinheiros, ó Pai, dando, ó Pai, a ele sabedoria para ouvir a tua voz e também cumprir o chamado que o Senhor tem para aquela igreja. Peço que o Senhor abençoe esse momento de estudo bíblico aqui em Vila São José, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Bom, você precisa lembrar do que a gente, rapidamente, do que a gente leu, né, estudou do verso 1 até o verso 13 do capítulo 14. E a gente sabe que agora, no final, no começo foi apresentado o Cordeiro e também aqueles que estavam com ele. Depois, a partir do meio do capítulo, a gente vê 3 anjos, um no verso 6, outro no verso 8 e outro também no verso 9. A gente vê 3 anjos. Um dos anjos fala sobre o Evangelho eterno de Deus, o outro declara a queda de Babilônia, lembrando que Babilônia tem que estar de pé durante toda a história da igreja, a não ser que você seja um preterista, né? O preterista é aquele que crê que Apocalipse até o capítulo 19 já foi cumprido na época de João. Então, quem é a Babilônia? É a Roma daquela época. Eu sou um futurista, eu creio que as coisas vão acontecer. Sou um homem que prega para vocês, um pastor que fala sobre a igreja passar pela tribulação. Então, se creio nisso, tenho que crer que Roma está de pé sempre, durante toda a história, nunca deixou de estar em pé, tá? E ela está hoje, tá? Dando do cálice da sua ira, da fornicação, está hoje fazendo isso. Então, está no verso 8. No verso 9 começa o juízo, tá? E aí, esse juízo vai até o verso 11, e depois fala com os crentes. Bom, isso é bem rapidinho para você ter uma ideia do que está acontecendo no capítulo 14. Bom, agora, irmãos, a gente vê o quê? E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. A Bíblia diz isso. Só que no verso 15 diz: e outro anjo. Fala assim: e outro anjo saiu do templo. Aí você vai para o verso verso 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo. No verso 18,
e saiu do altar outro anjo. Alguns vão dizer, pelo contexto, o texto está dizendo outro anjo, outro anjo, outro anjo, outro anjo. Este que está sentado sobre a nuvem branca, que a Bíblia está falando aqui, que é semelhante ao Filho do Homem, ele também é um anjo. Alguns podem crer nisso, pelo contexto. E também porque ele recebe ordem de um anjo. Se a gente não chega hoje, você pode ler, você vai perceber que ele recebe ordem de um anjo. Ah, pode ser Cristo? Então vamos lá. Vamos olhar. Ele é chamado de anjo, esse filho do homem, no verso 14? Não, ele é chamado de filho do homem. Guarde aqui Apocalipse 14, ó. Vamos lá para Daniel. Vamos para o livro de Daniel. No livro de Daniel, a gente vai ver um filho do homem também. A gente vai para o capítulo 7. Certo? Capítulo 7. O verso é o 13. O capítulo 7 de Daniel é um capítulo muito importante. Você só precisa ter na sua cabeça uma coisa, né? A gente que estuda a Bíblia, o livro de Daniel tem a ver com o Apocalipse? Tem, mas, irmãos, o livro de Isaías tem a ver com o Apocalipse, o livro de Joel tem a ver com o Apocalipse, Ezequiel, Jeremias, tá? Tem outros textos também. Preste atenção neste aqui, ó, nesse filho do homem. Verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Bom, esse filho do homem, a gente não pode ter nenhuma dúvida que é Jesus, nenhuma dúvida, certo? Quando você olha para Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, pronto, guarde isso, ele é chamado de filho do homem, a gente sabe que ele é chamado de filho do homem em alguns outros lugares. Muito bem, quando você olha o filho do homem lá de Daniel, ele vem como mesmo? O que está escrito lá aí? Vê aí na sua Bíblia, Daniel 7,13. Como é que ele vem até o ancião de dias? Ele vem nas nuvens, não é? Tudo bem. Quando você olha para o capítulo 14, verso 14, a Bíblia diz assim: e olhei, e eis que uma nuvem branca. Ele não está vindo numa nuvem. A Bíblia está dizendo, verso 14 de Apocalipse 14, e olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem. Este é o único lugar em Apocalipse que aparece uma nuvem branca. Mas aí a gente só precisa lembrar do seguinte, tem que guardar aqui Apocalipse. E outra coisa, ele está sentado sobre a nuvem branca no capítulo 14. Presta atenção no verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra. Muito bom. A nuvem é repetida, não é um meio de transporte aqui, né? Você olha para Daniel capítulo 7, verso 13, parece que ele está vindo, a nuvem está trazendo ele. Aqui ele está assentado sobre a nuvem, e essa nuvem é branca. Muito bem, estamos no livro de Apocalipse, certo? Deixe marcado Apocalipse 14, tá, vamos caminhar, vamos para o capítulo 1. Capítulo 1. Vamos lá, a gente não pode ter dúvida que no verso 13 está falando de quem? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, certo? Vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Branco significa sabedoria? Sim. Tá? Vamos continuar? Está aí em Apocalipse comigo? Capítulo 6.
No capítulo 6, quando vai ser aberto o quinto selo, verso 9, a gente vê o quê? E havendo aberto o quinto selo, eu falei o texto, 6:9, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pelo amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, tá? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a Bíblia diz: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Foram dados vestes brancas. O branco significa pureza? Sim. Então vamos lá. Primeiro, o branco significa na cabeça de Cristo? Fale. Sabedoria. Agora, as vestes brancas, aqui no verso 6, significa pureza. Capítulo 7, verso 9: depois dessas coisas, olhei e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. É óbvio que aqui no capítulo 7, verso 9, e a gente vai ler o verso 13, a Bíblia diz assim, do mesmo capítulo: e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? É claro que também significa pureza. Capítulo 19, ele vem montado sobre um cavalo, e esse cavalo tem uma cor. Verso 19, capítulo 19 de Apocalipse, verso 11. Vamos lá? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Se você virar a página da sua Bíblia, no meu caso é virar na página da Bíblia, e ir para o verso 14, vai falar sobre o seu exército. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Muito bem, aqui tem duas coisas brancas no verso 14: o cavalo e suas vestes. Muito bem, vamos lá. O branco do cabelo de Cristo, da cabeça de Cristo, significa sabedoria. O branco nas vestes daqueles que foram mortos, daqueles que estão junto com o Cordeiro, significa pureza. E agora a gente tem o cavalo branco de Cristo, os cavalos brancos do seu exército, significa vitória. Só que esses aqui também estão vestidos de branco, pureza também. Muito bem, talvez é na mesma página, na minha Bíblia, a mesma página. Diante de Deus, no juízo final de todos, estarão gente de toda tribo, língua e nação. Não é o seu lugar lá. Mesmo que alguns creem, e hoje eu li um texto dizendo que nós estaremos em pé aqui também, eu não vejo isso. Não vejo isso, e eu digo para você, no verso 12 do capítulo 20 diz: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, a Bíblia diz, e abriu-se outro livro que é o da vida. E a Bíblia fala: e os mortos, você não estará morto, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Bom, mas não é o caso agora. Alguns creem que a gente vai estar lá. Qual é a cor do trono? Verso 11: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu toda a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O branco na cabeça de Cristo é o que mesmo? Sabedoria. O branco nas vestes de todos aqueles que acompanham o Cordeiro, que estão clamando pela vingança, pureza. O branco do cavalo de Cristo e do cavalo do seu exército. Rapidinho. No capítulo 6, espera aí. Deixa eu, só para você não confundir depois. Isso. No capítulo 6, verso 2, não precisa ir lá. E olhei e eis um cavalo branco,
E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse é Cristo? Não, tá bom? Lembre-se, o cavalo branco do capítulo 6 não é o Senhor Jesus, mas ele é vitorioso também, durante um tempo, não é o Senhor Jesus. Capítulo 19 é a vitória de Cristo, o seu exército tem cavalos brancos, tá? Muito bem, então, falei, né? Não era para falar a vitória. Era para vocês falarem. Mas faz de conta que eu não falei. Vamos lá. O cabelo e a cabeça branca de Cristo significa sabedoria. As vestes de todos aqueles que andam com um cordeiro e também estão clamando pela vingança de seu sangue são brancas, significa pureza. O cavalo de Cristo, capítulo 19, lembrando que o capítulo 6 não é o Senhor Jesus. E o seu exército, que também tem vestes brancas, significa vitória. E agora a gente está diante do trono branco. Soberania, realeza, é isso que significa o branco. Muito bem, volte para o capítulo 14, verso 14. Essa nuvem branca representa o quê? O trono de Cristo, irmãos. A Bíblia diz, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem. Muito bem, é o Senhor Jesus. Ele está no seu trono, essa nuvem branca, que ele se assenta, ele não vem nela, ele se assenta, é o seu trono. E o seu trono é real, claro. O seu trono é soberano, ele é soberano? Sim. Ele é vitorioso? Sim. E ele vem, e ele vai julgar, quando ele estiver no seu trono? Sim. Ótimo. Agora a gente precisa olhar direito para o texto. O texto está falando de quem? De ímpios ou de crentes? O que Cristo fará aqui? Bom, para a gente não ter dúvida que é o Senhor Jesus, primeira coisa, ele está sentado em seu trono. Segunda coisa, a Bíblia diz, e olhei, e eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro. Joia, vamos lá. Se tem uma coroa, é porque ele é um rei, certo? Então, agora a gente precisa pensar, não, mas todo rei tinha coroa de ouro. Cuidado, não é assim. Ele podia ter uma coroa de ouro, tá joia? Mas em épocas de poucos recursos, a coroa podia ser de ouro, mas não pense nas coroas que você vê por aí, não. Você vê os quadros, cuidado. Nós estamos no 1º século, é Roma, certo? Você nunca viu nenhum filme de César com uma super coroa, tá? Você não vê isso. Muito bem. De qualquer forma, quem usa coroa é o rei, quem usa coroa é o imperador, quem usa coroa é o soberano. Aqui a gente vê coroas nos 24 anciãos, lembrando que eles, só rapidinho, né? Eles como representantes devolverão suas coroas, que aquela parte de Apocalipse é linda, né? Eles devolvendo as coroas, mas a gente vê isso daí. Então, aqui nós estamos vendo alguém sentado sobre a nuvem, que é o Senhor Jesus, a nuvem é branca, é o único lugar que aparece isso. A gente vê agora o Senhor Jesus com uma coroa, representando que ele é o rei, representando que ele é o soberano, que ele vai julgar, e aí vem aquilo que a gente está falando agora sobre o julgamento. Então vamos lá, e olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Bom, foice é sinal do quê? Vai, fala, pode falar, o que você acha? Você não vai errar, Não, tudo bem, vai ceifar, né? Mas a gente está lendo um texto que tem símbolo, né? Uma foice vai representar o quê? Morte, que mais? Colheita, tá, tudo bem, mas só que a gente é símbolo. Aí é símbolo, tem que lembrar, morte, mais o quê? Mais uma coisinha, vai. Juízo, excelente. O julgamento.
Vamos para Marcos capítulo 4? Guarde aí Apocalipse, hein? Vamos lá para Marcos capítulo 4, só para você ter uma outra referência. Então, Marcos capítulo 4, no verso 26. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: e dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse sementes à terra. E a Bíblia diz: e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se apronta, mete-se-lhe a foice, porque está chegando a ceifa. Está falando sobre o reino de Deus. É julgamento. Aí a gente vê que essa foice, ela está na sua mão, na mão de um rei que está sentado no seu trono, que vai julgar, e ele diz que essa foice é aguda, ou seja, isso vai acontecer e vai ser com bastante precisão. O Senhor Deus não tem, é aquele negócio daquele homem que estava na festa, sem as roupas da festa. O Senhor da festa olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui? É desse jeito, a sua foice, ela é aguda. Muito bem, então agora vamos lá. Temos certeza que é o Senhor Jesus. O que ele vai fazer com essa foice aguda? Então, acho que não, eu vou continuar. Vou continuar. Verso 15. E outro anjo. Neil, mas por que ele está falando de outro anjo, se o de cima não era outro anjo? Você tem que lembrar que a Bíblia não é escrita em perícopes. Uma perícope é um pedaço da Bíblia. Por exemplo, de 14 a 20, na minha Bíblia é uma perícope. Na minha. Talvez todo mundo tenha essa divisão, de 14 a 20 ou não? Ou alguém tem uma divisão diferente da minha Bíblia? Todo mundo é de 14 a 20? Então, isso é uma perícope, é um pedaço que fala de um determinado assunto específico. Só que ele faz parte de um contexto, e a Bíblia não foi escrita desse jeito. Por que está falando outro anjo, se o homem, o filho do homem, do verso 14, não é um anjo? Irmãos, é porque no verso 6, e vi outro anjo voar, por exemplo. No verso 8, e outro anjo seguiu dizendo. No verso 9, e seguiu-os o terceiro anjo. Tá bom? E agora ele está falando em um outro anjo. E esse anjo, a Bíblia diz que sai da onde? Ele sai de onde? Do templo. Certo? O que está no templo? Vamos lá, a Bíblia fala assim: e outro anjo saiu do templo. Deixe marcado Apocalipse 14, vamos para o capítulo 7. Vamos lá. O que está no templo? Quem está no templo de tão importante que quando a gente olha um outro anjo saiu do templo, a gente tem que ficar atento. Verso 15 do capítulo 7 de Apocalipse, a Bíblia diz: por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Este anjo sai do templo. Quem está lá é Deus, sentado no seu trono. O seu trono está ali. Então, quando este anjo sai do templo, ele sai com uma notícia. Ele sai com algo que Deus falou para ele fazer. Ele tem que ter uma ação aqui. Então a Bíblia diz: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz. Agora, o Deus Pai e o Deus Filho estão em harmonia para cuidar. Peraí. Bom, agora eu ia falar uma coisa, mas eu não falei nada antes. Deixa eu falar uma coisa. Alguns olham para esse texto aqui e falam assim: não, aqui é tudo coisa para ímpio. Alguns olham para cá e falam assim: peraí, dos versos 14 a 16 é para ímpio,
E os outros, a gente tem que ver, porque parece que é para crente. Então vamos lá. Ou, né, a gente olha para o texto e pensa assim, como eu falei anteriormente, é tudo para ímpio. Então vamos lá. A Bíblia diz assim: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Não, a foice é agora, perdão, né? Então aqui é para crente, desculpa. Lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Muito bem, esse anjo sai do templo e agora o Deus Pai e o Deus Filho estão cuidando do seu povo, olhando para o seu povo, falando: agora que tudo está pronto, vamos colher. É claro que quando você olha para cá, você está vendo Cristo fazer isso. Quando você olha para Mateus capítulo, ou é 24 ou 25, rapidinho, que veio na minha memória agora. Rapidinho, deixa eu ir lá. Mateus 25, está vendo? Quando você olha aqui, Mateus 25, no julgamento das ações, vai colocar uns à direita e uns à esquerda, e fala de ovelhas e bodes, por exemplo, tá? Tudo bem? Então a gente sabe que todas essas coisas são coisas para a gente ficar atento em quem nós somos e como nós devemos nos comportar. Aqui é o Deus Pai e o Deus Filho cuidando. O Filho assentado, julgando e com sua foice na mão para fazer a colheita. E o Deus Pai cuidando das coisas, enviando o anjo falando: agora é o momento. Aí você fica pensando assim: mas será que isso aí acontece nessa sequência que você está falando, ou que a Bíblia está nos dizendo? Irmãos, é claro que a gente não, aqui é algo para a gente saber o que vai acontecer. Não é o como isso acontece que é o importante, é para a gente saber o que vai acontecer. Então aqui existem os símbolos para nós, tá joia? Então, lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita está madura. Porque alguns pensam, como eu falei anteriormente, que o Filho do Homem, do verso 14, é um anjo também, porque esse anjo dá uma ordem, mas só que ele dá uma ordem que é uma ordem vinda do Senhor Deus, e não tem nenhum problema nisso. Quando você pensa na Trindade, não existe nenhum problema. Não é questão de merecimento, não é questão de estar acima ou estar abaixo, não é nada disso, irmãos. É questão de função. O Senhor Deus, como está falando no capítulo 15, no verso 15 do capítulo 7, está sentado no seu trono. O Senhor Jesus está à destra de Deus, assim que a gente lê na Bíblia. Um dia o Senhor Jesus estará no próprio trono de Davi nessa terra, por exemplo. E aqui, irmãos, não é questão, um anjo vai falar assim com Cristo? Não, irmãos, não tem nenhum problema, porque é questão de função, é só isso. E o Senhor Jesus aqui, ele está como um juiz, o Senhor Jesus está aqui como um soberano, que está sentado no seu trono, e ele vai fazer aquilo que o Senhor Deus está determinando, ou ele já determinou, lembrando do seguinte: hoje ele sabe quando é a sua segunda vinda, mas você não pode esquecer quem é Cristo. Cristo, quando estava nessa terra aqui, ele falou: olha, nem eu, nem os anjos sabem quando é a vinda, só o Pai. Isso é Cristo, irmãos, tá bom? Então vamos lá, para a gente terminar rapidinho, pelo menos chegamos no 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Muito bem, então vamos parar aqui hoje, porque daí depois a gente pode ir do 17, não sei se até o 20, mas vamos parar aqui hoje, tá bom? Hoje a gente conseguiu terminar 1 minuto mais cedo, mas a gente vai orar e vai acabar às 9 horas do mesmo jeito, tá? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe também todo mundo que está em casa. Vamos, orar. No próximo domingo nós estaremos juntos, se Deus permitir. Eu não posso vir a sexta-feira, mas é o irmão Geraldo que está cuidando aí, né, irmão? Que Deus te abençoe, tá bom? Vamos orar. Obrigado, meu Senhor, agradeço, porque nós estamos mais uma vez, ó Senhor Deus, estudando a Bíblia e assim aprendendo um pouco mais do Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, o teu povo, que o Senhor abençoe para que a gente possa crescer, ó Pai, em sabedoria e também praticar a tua palavra, ó Senhor Deus, para que assim o Senhor se agrade de um povo santo. Nos ajude a voltar para casa, nos dê um bom resto de semana, abençoe o pastor Vina na viagem e os irmãos, ó Senhor Deus,
né, nas suas dificuldades em relação a enfermidades, por exemplo. Em nome de Cristo, amém. Deus abençoe, irmãos, até domingo. Deus abençoe os irmãos de casa também.